Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou entrando aqui também no Instagram e no YouTube. Estou ao vivo nas duas redes. E que bom estar aqui com vocês. E bem-vindos. Deixa eu só colocar aqui o tema da live de hoje para a gente poder começar. E espero que vocês estejam bem e que vocês tenham tido um final de semana abençoado e tudo dando certo aí. E segundou, né? Como diz aí os memes no Instagram. Deixa eu só colocar aqui rapidinho e já estou com vocês. Título longo. Tomara que não tenha. Tá. Tomara que. Isso aí. Mas bom dia, que bom estar aqui com vocês. Bem-vindas, bem-vindos para a nossa semana. Essa semana é uma semana especial, uma semana de lives, começando hoje, segunda-feira, e encerrando no domingo, onde nós vamos juntos, explorar a metodologia do meu livro, que pré-lançamento oficialmente começou ontem. Então, se você ainda não pediu o seu exemplar, não deixe de clicar no link da minha bio e pedir o seu livro, que vai estar chegando aí para você depois do dia 10 de setembro, tá? A partir da segunda semana de setembro. E essa semana nós vamos estar falando sobre os 7 pilares dessa metodologia, os 7 passos do método SOL. E o nome do meu livro claro, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês o nome do livro, Encontrando o Extraordinário em Meio às Cicatrizes. Gente, eu gostaria de pedir para vocês enviarem essa live para 4 pessoas, para vocês poderem me ajudar aqui na divulgação, né, desse trabalho abençoado. Então, eu peço para você colocar o seu dedo aí no avião e enviar para 4 pessoas que podem se beneficiar, todo mundo pode se beneficiar dessa live. E, sabe, envia. Às vezes vai chegar num momento que a pessoa estava precisando ouvir hoje. A gente vai estar fazendo uma meditação aqui muito poderosa, que é o encontro com a criança interior. Então, fica até o final da live para você não perder essa oportunidade de estar se reconectando aí com essa parte tão importante e decisiva aí do seu ser. Falado isso, bora começar o nosso tema de hoje. O primeiro método, deixa eu dar um resumo para vocês aqui do meu livro, Encontrando o Extraordinário em Meio às Cicatrizes. Esse livro, ele é baseado nas experiências que eu vivi e nas experiências que algumas alunas e clientes também viveram. Então, nesses últimos 5 anos, eu fui coletando essas experiências e juntando com a minha experiência de vida, né? Em 2021, eu tive um chamado para trabalhar com a criança interior, através de um despertar espiritual. E foi aonde a minha jornada começou com o livro. As minhas alunas pedindo, né? Escreve um livro, as seguidoras. E aí eu comecei a escrever em 2021. O primeiro livro está na gaveta. No futuro ele será publicado. Mas o ano passado, janeiro de 2024, eu comecei o novo trabalho, que é, na verdade, uma continuação do primeiro, que foi o Encontrando o Extraordinário em Meio às Cicatrizes. Por quê? Porque no primeiro livro eu conto mais sobre a minha própria história. No segundo, eu faço um resumo, coloco bastante dados científicos dentro do livro para comprovar o poder das ferramentas, casos reais, que eu fui trabalhando de lá até aqui, e a metodologia, os 7 passos para você sair da dor e encontrar o seu sucesso, para você usar a sua dor, seu sofrimento como trampolim para o seu sucesso. E é possível.
É muito possível, porque a sua dor, não é mais que menos uma oportunidade para você criar algo maior na sua vida. Então, a proposta desse livro, em primeiro lugar, é te mostrar que não, você não foi condenada, você não é vítima. Essa situação que você está enfrentando hoje, eu não sei qual que é a sua situação, se é financeira. Geralmente é um conjunto, né? Quando uma área está bagunçada, parece que bagunça tudo. Financeiro, amoroso, relacionamentos, família, saúde, traumas, independente do que seja. Tá aí para você despertar para algo maior, para o seu verdadeiro potencial. E o método SOL, que significa sofrimento obrigatório, liberta, ele traz em base que enquanto você não passar por essa tempestade encarando, vendo o que causou e vendo por que você está ali, você não vai conseguir ressignificar a sua vida. Muitas pessoas, a maioria, tentam superar a dor sem trabalhá-la. Esquecer, dar a volta por cima, encontrar uma nova pessoa, um novo trabalho, mas não vai na raiz curar o que aconteceu. Enquanto você não entra na raiz para poder ressignificar as crenças limitantes que estão operando aí no seu subconsciente, estão determinando os seus resultados, a história ela pode se repetir e ela vai se repetir lá na frente. Às vezes daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, mas você vai estar sempre encontrando os mesmos desafios, porém em forma diferente, um corpo diferente, né, em uma outra pessoa, um nome diferente, com um endereço diferente. Mas a situação, os sentimentos que a situação despertam em você, os traumas, a tristeza, o desespero, serão os mesmos. Então, o método SOL, né? Sofrimento obrigatório liberta. Eu encaro a minha dor, eu olho para o que eu vivi, eu reconheço a minha criança anterior, que é o início, que é o tema de hoje, para eu poder ter consciência, né? O despertar da autoconsciência do que realmente me limita, e assim eu vou seguir em frente, sendo guiada com essa metodologia maravilhosa que está dentro do livro Encontrando o Extraordinário em Meias Cicatrizes, com a metodologia do método SOL. Cada passo é importante, a sequência é importante nesse processo. E por que eu foquei na sequência certa? Eu comecei com a prática da visualização, que é o final da nossa jornada, tá? No método SOL. Quando eu tinha 16 anos, eu não sabia o que era visualização, mas eu sonhava acordada. 2 anos eu visualizei a mesma coisa antes de dormir. Para mim, aquilo era o meu refúgio, era o meu momento de sonhar mesmo, porque a minha vida era muito escassa, emocionalmente, financeiramente. Eu não tinha chances nenhuma de estar aqui hoje. Se eu tivesse acreditado na minha realidade, né? Se eu fosse dormir naquela época sofrendo, alimentando, né, as coisas ruins que estavam me acontecendo. Eu fiz o contrário, falei, eu preciso dormir, eu quero dormir bem, então todas as noites eu me transportava para o mundo dos sonhos e eu não sabia que eu estava visualizando. Tudo que eu visualizei aconteceu. E aconteceu de forma rápida. 2 anos visualizando, depois de 2 anos eu estava vivendo exatamente aquela realidade que eu tinha visualizado, porque eu me conectava fortemente com o que eu estava vendo na minha mente. Porém, no final das contas, para resumir, né, pra gente, porque dentro do livro vocês vão ter uma história bem completa, eu não consegui bancar lá na frente. Não que eu perdi as coisas que eu visualizei, algumas sim, mas eu não consegui bancar, porque o meu emocional, mesmo sem a minha consciência, eu era uma pessoa traumatizada mesmo, e com razão, porque a minha história de vida, né, foi muito pesada. Eu nasci levando na cara, ou melhor, eu nasci, né, eu vim com um propósito, para usar a minha história, para poder superar o que eu vivi, para poder ajudar outras pessoas. Hoje eu entendo. E também pode ser o seu caso, tá? E por causa disso, por causa dessas emoções, esses traumas que estavam armazenados na minha criança anterior, no meu subconsciente, eu não sabia o que era.
Sabia, né, que a minha mãe foi moradora de rua quando eu tinha 5 anos, eu vi minha mãe comendo comida do lixo, meu pai usuário de drogas, viciado, cresceu em um ambiente de muita violência, era espancada quase diariamente, e eu vi muitas coisas assim acontecendo, que eu tinha só apenas 5 anos de idade, não foi escolha minha, mas agora é escolha minha, né? E aí, nesse momento que a minha vida, eu consegui transformar a minha vida e conseguir realizar grandes sonhos, eu me vi num buraco emocional muito, muito vazio e muito profundo. E mesmo tendo tudo nas mãos, podendo usufruir de uma vida maravilhosa, viajando o mundo, visitando os melhores lugares do mundo, na classe executiva, vivendo nos hotéis mais caros, né, do mundo, 5 estrelas aí pelo mundo, vivendo, podendo comprar o que eu quisesse, com as minhas filhas e tudo dando certo. Eu era muito infeliz. Mas eu não sabia de onde vinha eu não sabia que isso era um problema, eu achava que o problema estava no meu mundo externo, então eu encontrava sempre alguém para culpar, alguma situação para culpar, e mesmo assim eu não conseguia me libertar dos meus traumas, mas eu não sabia que eram eles. E foi em 2018, quando eu fui à falência, que eu consegui realizar um grande sonho, mas as minhas crenças não me permitiram bancar. Eu fui à falência depois de 3, quase 4 anos. E foi nesse momento que eu recebi um chamado que era para eu meditar. E aí eu comecei intuitivamente fazendo a prática e as coisas começaram a se abrir. O meu caminho começou a se abrir. Primeiramente internamente, porque eu comecei a elevar a minha vibração, que é a proposta do livro, é elevar a sua vibração, é te ajudar você mesmo a se curar, para você elevar a sua vibração e para você manifestar o que realmente vai trazer felicidade, plenitude e alegria para a sua vida. E aí eu comecei a estudar com o Chopra Global, né? A escola do Dr. Deepak Chopra. E primeiro eu comecei para mim, me curando, me buscando, e a coisa estava só melhorando. Eu nunca tinha me sentido tão bem na vida, eu comecei a ficar livre. E aí eu comecei também a trabalhar com eles, a enviar a mensagem do Chopra para o mundo, né? A missão dele de despertar 1 bilhão de consciências aí para a gente poder mudar essa massa crítica aí nesse mundo e para a gente poder construir um mundo mais sustentável para todos. Nessa jornada eu percebi que o meu trabalho ele era muito valioso. E o que me surpreendeu, porque eu comecei a receber depoimentos dos cursos que eu dava, e era um depoimento atrás do outro. E eu comecei a ficar surpresa e falar, nossa, eu não sabia que eu conseguia agregar tanto valor na vida das pessoas. E foi em 2021, um ano depois, né, 2 anos depois, que eu comecei a estudar com o Chopra em 2019, que eu tive a minha experiência com a minha criança interior, onde o universo me mostrou exatamente o meu bloqueio. Até então eu não tinha trabalhado com a criança interior, até então eu não tinha, mal sabia o que era criança interior. Então esse mundo ele se abriu na minha frente e eu, né, tive que seguir, tive que ver o que era. E esse livro ele nasce disso. Ele nasce da minha dor, mas ele também nasce da minha separação. Ele não é somente a minha história, ele talvez também seja parte da sua história. Então pega esse livro, agarra ele é tão simples de ler, ele só tem 192 páginas, cheio de exercícios práticos para você colocar em prática na sua vida, para você fazer a jornada que eu fiz e que muitas mulheres fizeram. Esse livro não é só para te libertar da dor, ele é para te ajudar a manifestar os seus sonhos mais profundos. Porque existem crenças hoje te impedindo de acreditar no seu poder, de ver o seu poder, de ver a sua grandeza. E é a partir do momento que você se vê dessa forma, que você consegue ir atrás dos seus sonhos e o universo começa a sincronizar situações, pessoas, lugares para você viver essa melhor versão sua. Tudo que está dentro do livro é verdade. Tudo que está dentro desse livro foi testado, foi comprovado.
Então agarre esse manual aí para uma vida maravilhosa, que é o que eu chamo meu livro. Primeiro passo, despertar da autoconsciência o encontro com a criança interior. Com a minha própria experiência de vida, eu não sou psicóloga, já trabalhei com várias psicólogas como alunas, tá? Já ajudei psicólogas, tanto aí do Brasil, também como aqui na Europa. E eu que eu tô falando disso, porque eu não sou psicóloga e tudo, porque às vezes as pessoas, elas agregam, né, uma autoridade a um título, uma educação que você tirou, babá, e elas acabam tendo um tipo de preconceito. Ah, mas quem é você para falar isso? Eu sou a Fernanda Esther Machado, que tive uma vida foda, desculpa a palavra, tá? Desde o momento que eu coloquei os meus pezinhos aqui como criança aqui nessa terra. Mas por causa dessa vida foda, difícil que eu tive desde a minha infância, desde quando eu me lembro como gente, é que eu consegui resgatar as minhas forças e consegui chegar aonde eu tô hoje. E eu tô falando isso para você abrir a sua mente. Você é muito maior do que você pensa. Tá? Então, não deixe nada e ninguém plantar mais uma semente negativa aí na sua mente que isso não vai dar certo, isso aqui é uma palhaçada, esse sonho nunca vai acontecer. Desperta para sua autoconsciência. Mas tem algo muito importante que você precisa fazer, que eu fiz e que mudou tudo. Mudou tudo. Um encontro com a minha criança interior. Porque eu entendi como eu estava me comportando. Não era como eu sou. Porque quem é você? Quem sou eu? Né? Quem somos nós? Nós somos seres de luz aqui, tentando descobrir qual que é o nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui. De vez em quando, né, você se depara questionando a vida, qual que é o sentido da vida, né? O que eu vim fazer aqui? Às vezes dá um vazio, né? Porque às vezes a gente tem tudo e parece que a gente não tem nada. Às vezes a gente, não vê saída, às vezes a gente tá no meio ali das dificuldades, parece que a gente veio aqui para sofrer. Isso não é verdade, isso são as suas crenças limitantes. E o mesmo aconteceu comigo. Quando você encontra a sua criança interior e você se dá a oportunidade de olhar para ela e ver ela como ela realmente é, as coisas começam a mudar. As coisas começam a fazer sentido. E você começa a ressignificar. Ressignificar essas histórias que você copiou quando você era criança, dos seus 3 aos seus 7 anos de idade. A sua mente subconsciente, ela era igualzinho um gravador. Ela gravava tudo que acontecia ao seu redor. Não somente com você, as experiências também das pessoas que tiveram mais influência na sua vida, na sua infância. Os seus pais, talvez os seus avós, alguns tios, o seu ambiente escolar. E você, inconscientemente, acreditou que isso é verdade. Você não lembra disso. Você não sabe quais são essas crenças. Mas elas estão determinando aí hoje o seu salário, os seus relacionamentos, a qualidade deles, a forma que você se trata, o seu estado emocional. Porque todo mundo tem trauma, viu? Por maior ou menor que seja trauma, não tem como você medir assim, o meu foi pior, o meu foi maior, eu não fui traumatizado porque os meus pais eram ótimos. Mas em algum momento aí da sua infância, você foi enviado para uma babá, para uma creche, você perdeu o seu melhor amigo, que poderia ter sido o seu ursinho de estimação. Talvez você sofreu bullying, né, na creche. Talvez você viu a sua mãe com depressão, talvez você viu seu pai com algum vício, talvez você viu traição dentro de casa, talvez você viu a guerra dentro da própria casa. Eu não sei qual foi o ambiente que você cresceu. E para muitos aqui, que nem eu, que tiveram uma infância bem marcada pela dor, que eu sei que tem muitas pessoas que vêm, né, dos anos 80, que nem eu, 70, 60, 80... Essa geração não foi uma geração que os nossos pais, né, as pessoas que cuidaram da gente tinham algum grau de inteligência emocional, pelo contrário. Nós somos a nova geração com a inteligência emocional para a gente poder passar para os nossos netos, pelo menos, e por aí vai, né? Então imagina o tanto de traumas
inconscientemente que você carrega e essas crenças limitantes que estão determinando aí hoje a sua vida. Só que tem uma coisa que é interessante nesse método. O método, ele abre o seu olho para quê? Para você olhar para o seu sofrimento como algo mental. A dor é física, o sofrimento é mental. Você tem que continuar contando uma história para você sofrer. E é essa narrativa que a gente vai mudar no Encontrando o Extraordinário em Meio às Cicatrizes, meu livro. Porque quando você muda a história, você muda o significado. Quando você muda a história, você muda os seus pensamentos com relação à história que você está contando. E a gente, no encontro com a criança interior, a gente faz uma coisa que a maioria das pessoas nunca fizeram. Ou talvez as pessoas já fizeram, mas precisa fazer com mais frequência. Porque hoje em dia, né, tem muito conteúdo aí na internet. Mas que é olhar para a criança interior. Reconhecer essa parte que é tão poderosa. Porque ela carrega algo que você precisa para levar para a vida, para você chegar lá no topo da montanha. É uma jornada, tá? Pro topo. Você não começa do topo, não. Então esquece isso. Tem que caminhar, tem que fazer as coisas direitinho, tem que tem que ter disciplina, tem que repetir, você vai caminhando. O seu poder pessoal. A sua criança interior, ela tem isso. A sua autoconfiança, ela te ajuda a criar uma nova imagem. Mas para isso, você precisa reconhecer a dor que ela está carregando. Todos nós, seres humanos, nós nascemos com um mecanismo natural, que podemos chamar de viés da negatividade, ou fight, flight, response, luta e fuga, que é um mecanismo de defesa. Quando você está em uma situação que te ameaça fisicamente, você precisa desse mecanismo para salvar a sua vida, né? Se vier um leão atrás de você, você vai conseguir correr. Isso era muito usado na época que a gente era, né, um homem primitivo, o homem das cavernas, porque ali as ameaças eram constantes, o tempo todo. Hoje em dia, a gente está usando esse mesmo mecanismo para nos defender das supostas ameaças que a nossa mente cria para a gente. Uma discussão no trabalho, uma crítica, uma opinião diferente, uma situação, né? O desconhecido, né? Uma coisa que você não estava esperando e acontece na sua vida. Só que o seu corpo, ele reage da mesma forma, como se o leão estivesse correndo através de você. Então, isso faz com que você continue repetindo esses padrões de autodefesa e carregue isso para sua vida. Você não está mais vivendo lá na caverna. Foi algum dos seus antepassados. Está na hora de deixar essa bagagem de lado. Porque ela, além de ser muito destrutiva para o seu corpo físico, ela acaba operando aí nos dois hemisférios do seu cérebro. Você acaba fazendo o quê? Você usa mais o hemisfério que cria o quê? Que cria a razão e o racional. Só que você não para refletir, você reage. Você não para responder à situação. Então você acaba usando o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do seu cérebro o tempo todo. E a gente precisa usar também o hemisfério direito, que é a intuição, que é a criatividade, que é a resposta e que trabalha as emoções. Quando a gente aprende a fazer isso, e essas ferramentas do método Sol vão te ajudar a desenvolver isso, a gente acaba trabalhando essas emoções, porque a gente entra para a resposta, a gente sai da reação. E a criança interior, ela está muito na reação. Vamos ver aqui alguns sinais que você tem uma criança interior ferida, tá? Você sente medo? Vocês coloquem nos comentários se você tem um ou mais deles, tá? Só coloca assim, eu. Você tem medo de crítica e rejeição? Quando algo, sabe,
quer o medo de que vai ser criticado, não vou falar que não vou fazer aquela apresentação no meu trabalho porque não sei o que o povo vai achar de mim. Ai, não vou fazer isso porque vão falar alguma coisa, sabe? Nossa, não pode sair na rua dessa forma, eu não posso vestir essa saia curta porque todo mundo vai comentar. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que me comportar de uma certa maneira porque vai vir crítica e vai vir rejeição. Medo de ficar sozinha. Acaba ficando com geral mesmo. Pula de um relacionamento pro outro e passa anos num relacionamento que não é pra você, porque é melhor do que ficar sozinha. É melhor estar com alguém, é melhor sofrer com ele do que sofrer sozinha. Ou com ela, né? Sensação de segurança constante. Timidez, sabe? Eu sou muito tímida. Eu não vou conseguir. Essa pessoa não vai gostar de mim. Não gosta de mim. Não sou boa o suficiente. Eu tô sempre insegura no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na vida. Quando eu vou conhecer pessoas novas, eu fico numa timidez, medo de falar alguma coisa para não falar nada errado, por causa da minha insegurança. Necessidade de agradar os outros. Alguém coloca sei lá, no seu trabalho, lá, né, no mural, coloca lá, precisamos de alguém para ajudar na festa tal, trabalho voluntário, você tinha combinado com seus filhos que você ia fazer uma coisa com eles no sábado e você acaba para agradar no seu trabalho, para poder receber um reconhecimento, para mostrar que é boazinha para todo mundo lá dentro da empresa. Ou na própria família, sabe? Aí liga a irmã, porque eu preciso numa festa sábado com meu marido, não tem ninguém para ficar com as crianças e você tava combinando alguma coisa aí pra você, pra sua família, vou ficar. Aquela coisa, não consegue falar não pros amigos. Sempre as pessoas vão atrás de você para pedir ajuda porque elas sabem que você vai sempre falar sim. Isso é mais um padrão da criança interior ferida. Sentimento de inadequação. Como se você estivesse sempre faltando algo, como se você estivesse sempre, sabe, um peixe fora da água, sentindo mal nos ambientes, não se encaixa. Reações emocionais exageradas em situações de perda ou desespero. Reação. Briga, escândalo. Toma uma atitude, sabe, que sem pensar, no impulso, e aquele exagero, aquele emocional. Não, é porque a minha personalidade, a minha mãe era assim, a minha irmã, todo mundo da minha família era assim. Eu falava isso, não é não, são as crenças delas. E você copiou. E você tá revivendo isso. Não é porque elas são assim e que você também é assim, não, gente. Isso aí é porque você copiou, não é a sua personalidade. A sua personalidade... Aos 35 anos, psicologia diz que 95% do seu comportamento são padrões que vieram da sua infância. E você ainda chama isso de personalidade. Se você tem algum desses padrões, comenta aí. Eu. Depois eu vou responder algumas perguntas, tá? Eu vou olhar. Vamos falar um pouquinho aqui mais. Da mesma forma que a gente aprendeu a sofrer, a gente pode desaprender a sofrer. Eu já falei várias vezes para quem me segue aqui há muito tempo. E vou continuar repetindo isso até o final da minha vida. Você reprograma com a repetição. Se você quer desaprender algo, você tem que substituir o hábito que está criando esse algo na sua vida por um novo hábito, que é o contrário do que você está fazendo agora. É o contrário. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que fazer uma reprogramação mental. No Encontrando o Extraordinário em Minhas Cicatrizes. Porque ali dentro você tem as ferramentas para você seguir a sua jornada, para você poder começar a fazer de forma diferente. Quanto mais você repete, mais o seu subconsciente ele entende assim, peraí, isso aqui é verdade, porque o subconsciente ele não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Então ele aceita tudo. Porém,
Quando você é criança, ele vai aceitando tudo, porque a mente consciente ainda não está totalmente ainda desenvolvida. Então a criança, ela simplesmente aceita, não rejeita nada. Só que agora o seu trabalho para reprogramar esse subconsciente, porque você tem várias crenças e uma personalidade aí falsa que você criou, né, o falso self, o falso eu, vai levar mais tempo para esse subconsciente entender que agora quem está no comando sou eu. Com a minha mente consciente, eu escolho conscientemente mudar esses padrões. Mas se você fizer direitinho os passos, seguir a metodologia, seguir os 90 dias que eu sugiro no final do livro para você criar a sua jornada. Eu deixo a jornada preparada para você dentro desse livro. Você vai reprogramar, você vai ter resultados. Porém, entenda que trabalhar com crenças limitantes, trabalhar com criança interior ferida, é para quem está querendo mudança de verdade. Porque nessa estrada, as suas crenças vão virar monstros. Elas vão fazer de tudo para te atacar. Sofrimento obrigatório liberta. Você passa por essas crenças que parece que é um sofrimento muito grande, parece que a vida está desabando, você fica firme e forte no seu propósito. Com a mente ali, sana, porque você vai ter as ferramentas para fazer isso, você vence, você se liberta. E aí você desaprende. E aí você muda. Você tira os óculos que você via a vida com, né? Eu tô aqui, com as crenças. Eu tô vendo tudo através dessas crenças. As crenças são esses óculos. Então a minha realidade não é o que ela é. A minha realidade é o que as minhas crenças estão criando. O seu relacionamento hoje pode ser transformado. Tá? Com seu marido, com seu filho, com você mesma, com a sua mãe, com seu pai. Eu vi isso em alunas, eu vi isso na minha vida. Quando você tira aqui, as crenças. Você começa a enxergar de verdade que não tem nada te limitando. Que não tem nada no caminho para te impedir de ser feliz. Você não foi condenada. Você pega essa história, ressignifica ela e faz dela algo grande que vai inspirar a sua família em primeiro lugar. As pessoas me procuram o tempo todo, Fê, eu quero muito ajudar meus filhos, eu quero muito ajudar, me ajuda, eu posso manifestar por eles? Transforma a sua vida, que você vai transformar todo o resto. Pare de reclamar do seu marido. Pare de reclamar dele, porque ele é a versão que você está criando dele agora. Não estou falando que ele é santo, que ele não faz nada errado, não é isso. Mas na hora que você mudar, ou esse homem muda, ou ele vai sair da sua vida e você vai encontrar outra coisa melhor. Uma situação, um modo de viver, e aí vai vir um amor verdadeiro depois. Muda. Muda, é dentro de você. Porque o que está criando as suas experiências hoje aí são essas experiências mal resolvidas na sua infância. Então, o primeiro passo do método Sol não pode ser pulado. Primeiro, a gente encontra a criança interior para a gente poder seguir para os próximos passos, que essa semana toda a gente vai estar falando desses passos. Tá? Amanhã já é o segundo. E qual que é o objetivo de tudo isso? Parar de sofrer? O sofrimento é inevitável. Tá? Ele vai vir e vai. Ele vai vir o tempo todo e vai embora. Quem alimenta ele são seus pensamentos, são suas crenças limitantes. Você pode pegar esse sofrimento e falar, peraí, vamos aprender algo aqui, vamos extrair a bênção que isso aqui está tentando me revelar. Só que o objetivo do livro é elevar a sua vibração para você começar a manifestar coisas que você nunca imaginou ser possível. Todos esses sonhos aí que você tem, você não acredita neles, porque você não acredita em você. É só isso. Você não acredita neles, porque você não acredita em você. Você criou uma ideia na sua mente de que abundância, de que sucesso e isso tem que ser assim, assado e não sei.
Por quê? Porque você copiou dos outros, você foi programado para acreditar que todo mundo tem que viver igual, que é isso aqui que é o sucesso, que é isso aqui que é a felicidade. Você se desconectou da parte mais importante de você. A abundância, ela entra na sua vida, eu já falei isso aqui várias vezes, de várias formas, quando você se abre para o fluxo. Tem pessoas que estão esperando aí a aposentadoria, para ter uma vida abundante. Boa sorte. Estão esperando a casa própria para ser abundante. Estão esperando o relacionamento para se amar. Acorda. Muda por dentro, que você vai destravar o fluxo da abundância na sua vida. E o universo não vai falhar. O universo nunca falhou. Você também não falhou. Você só não sabia. Agora, se você sabe e escolhe não mudar, aí você está falhando. Me desculpa, tá? Aí você está jogando um conhecimento fora que você nem testou. O livro traz a fórmula mágica para você trabalhar. A fórmula mágica, ela é mostrada dentro do livro várias vezes. Ela traz 3 componentes importantes. Na verdade 4, mas são 3 muito importantes. Que essa jornada é para te ajudar a alinhar isso. Ela traz primeiramente o pensamento. Tudo que existe foi criado através da mente. Não existe experiência sem a mente, não existe nada sem a mente. Esse lápis aqui é o resultado de alguém que viu e falou, vamos criar algo diferente para escrever? Um lápis, deu um nome para isso. Esse óculos, antigamente a gente usava lente, né, para ler, que também foi criada. Aí a mente vai só avançando, vamos criar os óculos, hoje em dia tem cirurgia. Você nem precisa mais usar, vem a lente de contato, é muita coisa. Estou dando um exemplo simples. O automóvel, antigamente era carroça, aí a gente criou o automóvel, né? Fala a gente, né? Porque a consciência é coletiva, nós somos seres co-criadores. Então, pensamento. O que você pensa diariamente? Você está criando isso na sua vida. Fê, mas eu não consigo pensar positivo. É claro, você ainda não fez a sua jornada, você ainda não curou a criança interior, você nem olhou para sua criança interior ainda. É ela que está carregando essas dores, ela está carregando essa ilusão que ela acreditou que era verdade. Essa história não é dela, essa história era dos seus pais, era do ambiente que você cresceu. Está na hora de deixar isso para trás. A segunda fase da fórmula, que é pensamento mais sentimento. Eu penso, eu sinto. Pô, tô pensando tão negativo ultimamente, a minha vibração tá muito baixa. Mas o que você tá pensando? Eu fui dormir ontem na tristeza, o que você estava pensando antes de dormir? E de onde vêm esses pensamentos, né? Nós temos mais de 60 mil por dia. E a maioria são os mesmos de ontem, das suas crenças. Então tem que mudar as crenças para ter pensamentos diferentes, para você acreditar mais na vida, para você sentir coisas boas. E o sentimento, ele é algo que a gente escolhe, sim, através dos nossos pensamentos, que você escolhe que você vai alimentar. E aí tem ferramentas, né, para a gente poder elevar a vibração, melhorar os nossos sentimentos, também dentro do livro. A gente vai estar falando sobre isso aqui nessa semana. Mais sentimento, mais pensamento, mais sentimento, mais ação. Eu vou agir de acordo com a minha vibração. Se eu tô mal hoje, eu vou andar assim, ó. Braço, ombro encolhido, a cara fechada, não vou conseguir rir para ninguém na rua, eu vou ver tudo escuro. Eu vou acordar já com aquela sensação de que a vida não vale nada, que as pessoas não prestam. Que eu queria sumir. Normal, todo mundo tem dias assim. Eu também tenho. Não tem nada de errado. O que tem de errado é você acreditar que isso é verdade. São apenas as nuvens passando aí na sua mente, tentando te tirar do jogo. Tentando te provar que a sua vida é um fracasso, a sua vida não é. Aí você age, né? Com aquela energia baixa, não entende por que eu tô indo mal no meu trabalho, por que o meu casamento tá horrível, por que meu relacionamento com os meus filhos não dá certo, por que eu brigo sempre com os meus pais, eu não consigo fazer amizades, até os meus vizinhos me incomodam, ligam a música na maior altura à noite, me atrapalhando. É o espelho do cotidiano, amada. Amado. É a sua mente que está criando tudo isso.
Quer fazer um teste? Lê o livro, aplica as ferramentas e depois volta aqui para me contar como que a sua realidade vai mudar, de dentro para fora. Quando eu mudo, né, o meu pensamento, o meu sentimento, eu começo a ter mais energia. Eu começo a ter mais energia. Eu começo a acreditar mais que as coisas podem dar certo, sim. Eu começo a acreditar numa vida melhor. Eu começo a focar na abundância que existe no mundo, mas agora não mais com comparação, com inveja, com senso de nada dá certo pra mim, né? Sintomas da criança interior, né? Se sentindo fora da caixa, eu não encaixo. Isso muda, porque você começa a mudar a sua atitude. Você começa a ver possibilidades. E nesse momento é o momento que o resultado muda. É ação. Esse livro ele te convida para ação. Tanto nas práticas do livro, mas também na sua vida. Porque o objetivo é mudar você para você agir de forma diferente. Pô, eu não tenho dinheiro, eu tô quebrado, eu tô endividada. Você vai começar a arrumar situações, conseguir ideias, sabe? Meios para você ganhar mais dinheiro. Ah, mas não tenho condições onde eu moro. Que não tem condições? Quem que falou isso pra você? Faz parte da sua programação de novo, né? Quantas pessoas aí você vê aí na rua vendendo as coisas? Vendendo, sai mesmo na cara e na coragem. Pega uma bolsinha, compra, pega, sei lá, R$ 200, R$ 300, pega emprestado e vai sair pra vender coisas. Estou dando exemplo simples, tá? E depois começa ali, ó, do nada aquilo ali vira um business, do nada aquilo ali começa a crescer, do nada aquela pessoa conseguiu quitar todas as dívidas e aquela pessoa já tem outras rendas e aquela pessoa começa a ganhar dinheiro. Ah, no meu trabalho eu vou estar sempre no mesmo cargo, não. Abre os olhos, daqui a pouco você está sendo promovida, daqui a pouco você está naquela empresa que você sonha em trabalhar. Deixa de se limitar. Então é essa a proposta desse livro, esse primeiro passo. Olhar para as suas feridas, reencontrar a sua criança interior, para você entender, peraí, existem sim padrões. E eu preciso trabalhar isso. Chega de seguir a minha vida acreditando que não, que no vitimismo, sem querer tomar responsabilidade. O primeiro passo é uma chamada para você tomar responsabilidade, começar a sua jornada. Antes de começar as perguntas, que a gente ainda tem uma meditação para fazer aqui. Dentro do livro também, tá? Tem uma parte de você vai desenvolver uma inteligência emocional que vai te favorecer muito, porque você vai começar a se transformar, você vai parar de reagir, você vai começar a responder e você vai ver que o retorno que você vai ter, o feedback das pessoas, do mundo, vai ser muito favorável para sua vida. E você vai se transformar não porque você... Não é porque você, né, por acaso, não. É porque você vai agora conscientemente escolher, que é o despertar da autoconsciência. Você vai começar a fazer escolhas conscientes na sua vida, através dessa metodologia. Você vai começar a parar para refletir, falar, nossa, isso aqui não é a Fernanda, isso aqui é a criança interior da Fernanda. Até depois da situação ali, ó, quando você vê uma situação ali, ó, aí você fala, não, eu reagi, peraí. Aí você vai conseguir refletir e falar, nossa, cara, foi a minha criança interior mesmo que teve aquela reação. Mas que bom que eu consigo enxergar isso hoje, né? Porque agora eu sei que eu posso mudar, na próxima vez eu já sei como que a criança interior vai reagir, e aí eu vou dar uma pausa, vou sair de cena para depois eu responder. Gente, isso vale muito mais que terapia. Tá? Terapia é importante, estou falando que não é, mas terapia sem conhecimento. Imagina você agregando tudo isso aí na sua vida. Tá bom, não vai dar para falar muito mais hoje, porque a gente tem que iniciar a nossa meditação, e antes disso eu quero ler um pouquinho aqui os comentários que chegaram aqui. E se você tem uma pergunta, você pode colocar aí nos comentários. Tá, a Gabriele falou, minha mãe viveu isso, vejo que é bem semelhante. Pois é. Pessoal colocando aí eu. Quando as coisas estão fluindo, de repente, o mesmo sentimento de não vou conseguir, não sei, não consigo aprender, sensação de insuficiência, foi que a mãe da Gabriele viveu, né? Aí passou para ela, porque ela não tinha capacidade, né, para poder
Falar, isso não é meu, isso é da minha mãe. Isso que não é verdade, isso é verdade dela, porque ela tá nas crenças dela, mas eu não preciso, né? Mas agora a gente tem essa consciência. E não é tarde, pelo contrário, é o momento certo. Como faz para comprar o seu livro? Link na minha bio, clica lá. Não tô conseguindo achar o link. Manda mensagem para mim que eu vou te enviar, tá bom? E pede logo, porque a gente está na pré-venda ainda, né? Pré-lançamento. Então você vai receber como uma das primeiras pessoas. A Fátima, bom dia, Fátima. Boa tarde aí quase, né, em Portugal. Foram vários depoimentos e resultados positivos na minha vida, desde que comecei a te seguir fazer os seus cursos. São 4 anos com a Fê. Gratidão por tudo. Gratidão, Fátima. Sua história é uma história também de superação. E eu fico super feliz com tudo que está acontecendo aí na sua vida. Eu tenho certeza que coisas ainda maiores vão começar a se revelar a cada dia, né? Mas tem que lembrar, né, das bênçãos, de tanta coisa que mudou na sua vida, né, de 4 anos para cá. É incrível ver a evolução. Eu sou grata por poder acompanhar a evolução da Fátima e de outras pessoas também. Várias pessoas, né? E vi também que a Fátima colocou aqui outro comentário. Deixa eu achar ele aqui para a gente poder ler, para vocês entenderem um pouquinho da trajetória dela, né? Que quando a Fátima começou, né, a jornada dela comigo, ela tá aqui, ó. Como eu fazia vendas, vendia águas no Farol. Hoje estou morando em Portugal, só tenho que ser grata a tudo. Quando a gente começou, né, na jornada, foi assim, a Fátima vendia água na pandemia em São Paulo, no Farol. E aí ela começou fazendo os cursos, ela começou fazendo a cura da criança interior, ela fez a imersão da riqueza, ela foi fazendo os cursos, ela fez som primordial, ela foi investindo nela, mesmo sem saber, né, de como que ia ser, vou vender amanhã, não vou, as vendas começaram a aumentar, e a vida dela mudou. Hoje ela tá em Portugal, em outra jornada, né, correndo atrás, porque a gente tem que estar sempre ali, né, mas tá evoluindo. Então isso aí é a prova real de que tudo que tá aqui, gente, coloca a mão na massa, transforma a sua vida. Para de perder tempo, vai sair desse planeta aí deixando aí os seus sonhos na mesa para outras pessoas realizarem. Veste a camisa do sucesso, se cura e vai atrás que você vai conseguir. Gente, o livro tá baratinho, R$ 74,90. Todo mundo pode comprar. Todo mundo pode comprar. Se você não pode comprar um livro, você pode comprar sim. R$ 74,90. Olha que sonho para você pôr as mãos nesse método. Maravilhoso. Então, bora lá. Vamos agora começar a nossa meditação. Esse momento poderoso, esse encontro com a criança interior. Eu não tenho música para vocês hoje. Eu tô aqui no meu computador também, enviando a live no canal do YouTube. Então a gente vai fazer sem música, mas aí por mim. Você não precisa de música para poder acessar, não, tá? 2 últimas perguntas. Líbia, bom dia. E bom dia a todas, tá? Que eu respondi aí porque eu tô tentando acelerar aqui, então desculpa aí que eu acabei pulando bom dia aí pra vocês. Como você lida com a incerteza do amanhã? Sendo empreendedora sem uma estabilidade de um emprego público, por exemplo. Amor, eu vivo isso diariamente. Diariamente. Eu não tenho renda fixa. Não sei de onde vai vir. Eu vivo no incerto. O Deepak Chopra, né, que é um dos meus mentores, ele diz uma coisa muito importante. E que, para mim, quando eu ouvi isso, mudou tudo. A coisa mais poderosa que existe é o incerto. A incerteza. Porque quando você já sabe o que vai acontecer. Não tem surpresa na certeza. Se você tem um emprego fixo, que bom. A gente precisa das pessoas que têm um emprego fixo. Tem pessoas que precisam de um emprego fixo, porque né, a jornada delas está maravilhosa. Não é isso, tá, gente? Mas para quem não tem, como eu, como você, a gente vive na incerteza.
E a incerteza não é só de emprego, não. É de outras coisas também. Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho? Eu tô fazendo tudo isso, mas eu não tenho pista nenhuma. Será que eu vou conseguir encontrar um amor verdadeiro? Sinto dentro de mim que eu vou conseguir, mas não tenho pista nenhuma que isso vai acontecer na minha vida. Que maravilha que você não tem pista de como que vai acontecer. Porque quando você não sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer. E é o que o Deepak Chopra fala. Quando você não sabe, quando você não tem certeza, a certeza ela é, qual que é o nome da palavra? Previsível. Você já sabe. É até aqui que eu chego. É só até aqui que eu ganho. Quando você é um empreendedor, você tem a oportunidade de perder e de ganhar muito dinheiro. Qual é a energia que você vai alimentar? Acredita no incerto, é onde tudo na sua vida pode acontecer. Então alimenta essa energia, eu confio. É o fluxo, né, da abundância do universo. Então isso é maravilhoso. Então independente do que você tenha, que queira manifestar na sua vida, melhorar, confia e vai, segue o seu caminho, que vai dar certo. Com a mente alinhada, tudo certinho, né? Coloca suas mãos no livro. Clica lá no link da bio. Aqui em Portugal, como faço para comprar? Assim que eu tiver o link do e-book, para quem está na Europa, eu vou liberar para vocês nos meus grupos, aqui no Instagram. Não se preocupem, que a gente já pensou nisso, já está tudo preparado. Em breve vocês vão ter a versão e-book, tá bom? Pensei em todo mundo, né? Falei, nossa Deus, meus seguidores estão fora, como que isso vai fazer? Os portugueses, brasileiros que vivem fora que nem eu. Eu também não vou colocar a mão no meu livro agora, eu vou colocar depois, né? Só em outubro. Ana Lúcia, eu também, desde que comecei a seguir a Fê, mudança, todos os momentos, até hoje comprei o meu som primordial, agora eu sou muito grata a ela. Que maravilha, né, Ana Lúcia? Eu fico feliz por você e por todas vocês que estão que nem eu. Aí, ó, transformando as suas vidas e através disso o mundo. Então vamos entrar na nossa meditação agora. Falado, explicado tudo. Agora vocês sabem que vocês podem pedir esse manual aí que vai transformar a sua vida. O link está na minha bio. Um valor insignificativo, que é muito barato para você, esse manual poderoso. Bom dia, Li. Agora deixa eu só falar aqui para vocês uma coisa. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Eu preciso da ajuda de cada pessoa que está aqui nessa live agora. E cada pessoa que vai assistir essa gravação. Eu preciso que vocês comprem o meu livro. Eu preciso que vocês enviem o link do meu livro para no mínimo 4 amigas. 4 amigos. E eu tô pedindo para vocês por quê que eu preciso. Porque essa mensagem precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Tá? Ao máximo de pessoas possível. Então, eu conto com você. Eu conto com você, porque eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu vou conseguir fazer isso com você. Então, é isso aí, tá? É o nosso combinado aqui, tá? Gratidão. Então, falado, vamos agora meditar. Feche os seus olhos. Sente-se confortavelmente aí primeiramente. Feche os seus olhos, relaxa os seus ombros, relaxa o seu corpo. E por um momento aqui, simplesmente aterriza. Aterriza aqui no momento presente. Observe a sua respiração no ritmo natural, você não precisa forçar nada. Simplesmente observe você respirando. Observe tudo que está acontecendo aí dentro hoje, como que você se apresenta aqui nessa manhã. A gente está diferente, né? Depende muito do que aconteceu ontem, hoje de manhã. O nosso estado emocional ele está sempre mudando, mas a gente pode se alinhar novamente com essas práticas poderosas. Coloque a atenção no centro do seu coração. Respire profundamente, solte pela boca. Liberando a tensão, os acontecimentos do final de semana. Mais uma vez. Agora visualize uma luz dourada. A luz da sua criança interior. Aí dentro do centro do seu coração. É chegado o momento de você se conectar com essa parte tão poderosa de você.
ou melhor, a parte mais poderosa de você, que muda tudo, vai transformar a sua vida. Visualize dentro dessa luz agora, te convidando aqui para uma pequena jornada comigo, o encontro com essa criança interior. Visualize você na idade mais jovem que você consegue lembrar de você quando na sua infância. Talvez com 4 anos, talvez com 5 anos, talvez com 7 anos, 8, 9, 10. Tenta ficar abaixo dos 10 anos. Se você não consegue lembrar, visualiza a sua foto, né? Para ver você quando você era criança. E se tiver alguma situação na sua vida que você viveu na sua infância e que deixou algumas dores, que você tem consciência disso, é algo, né, tão forte que você não conseguiu esquecer, talvez foi um momento, talvez foi uma palavra, talvez foi um acontecimento. Eu te convido agora a voltar lá nessa situação. E se você não tem nenhuma situação, olha para sua infância. Olha para sua criança interior. Como que foi a infância? Como que era a sua criança? A sua criança, ela era feliz? Ela era falante? Ela ria muito? Ela era quietinha? Ela era tímida? Ela era medrosa? Observa a sua criança por um momento. Simplesmente olha para ela. Talvez a sua criança, ela teve que crescer muito rápido. Talvez a sua criança, ela não foi percebida por ninguém, ela se sentia invisível. Talvez a sua criança tentava chamar a atenção de todo mundo e nunca conseguiu sentir que ela era aceita. Talvez a sua criança foi abandonada. Talvez a sua criança foi rejeitada. Talvez a sua criança, né, sofreu violência física ou emocional. Talvez sua criança teve que escolher um dos pais muito jovem, né, no divórcio, teve que escolher um lado, foi obrigada. Independente do que a sua criança viveu, reconheça essa história. Saiba que essa história faz parte de você. Mas não para você sofrer. Para você poder se elevar. Para você poder entender a sua força. Pega a sua criança agora, visualize você com a sua criança, coloca ela sentada no seu colo e olhe bem nos olhos dela e fala para ela: eu te vejo. Eu reconheço tudo que você viveu. Como você é inspiradora. Como que você é forte. Você é uma rocha. Porque tudo que você viveu, olha onde que você está agora. Eu sou o resultado de tudo que você viveu. E gratidão, porque aconteceram coisas incríveis na minha jornada. Não foi fácil, mas aconteceram coisas muito incríveis. Graças a você, que você superou ali na infância as coisas que você precisava superar ali. Só que agora eu tô aqui para te pedir perdão, porque eu não te enxergava. Eu não te via. E eu tô vendo no fundo dos seus olhos. Tem uma dor aí que a gente precisa ressignificar. Olhe bem para a criança e continue repetindo para ela. Passa a mão na cabecinha dela. Passa a mão no rostinho dela. Fala para ela: olha, eu te amo muito. E eu tô aqui para você. Eu estou com você. Você tem valor. Eu nunca vou te abandonar. É eu e você para sempre. E eu te peço perdão. Me perdoa, por favor, me perdoe. Porque eu não estava enxergando isso. A dor, a crença que você precisa liberar. Mas eu tô aqui para te ajudar. E eu queria te dizer que eu te amo muito, eu tenho muito orgulho de você. Você é a minha força. E eu te carrego dentro de mim. Eu te peço, me mostra sempre o que eu preciso curar para eu me libertar e libertar você. Você é maravilhosa.
É eu e você para sempre. Você não está sozinha. Você não é abandonada. Você não é invisível. Você não é muito barulhenta. Você é exatamente o que você precisa ser. Perfeita. Dê um abraço na sua criança interior. Receba o carinho dela. Você sente um alívio grande da sua criança. Que pela primeira vez ela se sente vista, reconhecida por você. Porque a única pessoa que precisa reconhecer essa criança é você, não é o mundo. Abrace ela, visualize agora um caminho de luz. Libera sua criança nesse caminho, veja ela seguindo esse caminho de luz, feliz, leve, liberta. Observe ela caminhando até ela desaparecer. E visualize essa mesma luz agora entrando pelo topo da sua cabeça, enchendo o seu coração agora e todo o seu corpo desse poder. E coloca essa energia agora no seu plexo solar, esse chakra que está aí no meio do seu abdômen, que é o poder pessoal, é como a gente se vê, é a energia, né, que a gente acredita na gente. E visualiza uma luz dourada, né, a luz do sol, iluminando esse chakra, iluminando a sua vida daqui para frente, para você se ver de verdade, como a sua criança interior te vê. A sua criança interior te vê como uma pessoa incrível, porque você é o resultado dela, da ferida dela, de tudo que ela viveu. E por mais que a vida pareça que não está dando certo, por mais que pareça que você não está chegando, você está. Olha o que você já conquistou até agora. Tenha orgulho de você mesma. E daqui para frente você vai manifestar muito mais. Respire profundamente, ainda sem abrir os seus olhos, colocando as suas mãos juntas no centro do seu coração. Tire um momento de gratidão pela sua criança interior. Agradeça do fundo do seu coração. Imagina tudo o que você viveu e olha onde você está. É incrível. Pode estar melhor? Sempre vai poder estar melhor. Mas o importante, olha o que você é o resultado dela. Ela tem orgulho de você, não se esqueça disso. Abaixa sua cabeça até as suas mãos, agradecendo a você mesma por ter participado aqui da sua live. E quando você estiver pronta, volte lentamente, abrindo seus olhos e agradecendo junto comigo. Gratidão e namastê. 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 Não sei você, mas toda vez que eu encontro com a minha criança interior, uau, antigamente eu chorava aqui nas lives, quem lembra? Hoje ainda me dá vontade, às vezes é uma emoção, uma vulnerabilidade, algo, né, porque é tão profundo a gente olhar pra gente. E talvez você possa sonhar hoje, sabe? Você pode ter um sonho com alguma crença sua, observa aí o que vai acontecer no seu dia, não busque nada, mas fica aberta a tudo. E amanhã eu espero vocês para a gente poder trabalhar o segundo passo do Método Sol. Amanhã é o dia do auto-perdão e do perdão dos nossos pais ou de quem tem que ser perdoado. Então amanhã vai ser muito forte e eu espero você aqui. E quando essa live aí ficar salva, envie essa live para 4 pessoas. Combinado? E convido o pessoal para vir, tá? A gente tá aqui até o domingo vivendo o Método Sol, um pouquinho dele na pele, porque dentro do livro tem muito mais. E não se esqueça de clicar no link da bio, pedir o seu livro, para você poder vir comigo nessa jornada de transformação. Amo muito vocês, honro a sua história, honro a sua criança interior. Ó, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão.